Fala galera, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o Augusto e o game que nós vamos analisar através deste vídeo é o Resident Evil Revelations. O Resident Evil Revelations, ou Revelations 1, para diferenciar do seu sucessor, Revelations 2, que já foi lançado, trata-se de um game desenvolvido e publicado pela Capcom, lançado entre 2012 e 2013, que se encontra hoje disponível para diversas plataformas. O game saiu primeiro em uma versão portátil para o Nintendo 3DS, sendo posteriormente lançado também para os consoles, tanto para o Nintendo Wii U quanto para o PlayStation 3, para o Xbox 360 e para PC. A versão que nós jogamos e terminamos foi a do Nintendo Wii U, que é a que temos, e é ela que utilizamos como base para esta análise. De qualquer forma, como as versões são similares, a maioria do que falaremos aqui vale também para os demais sistemas. Resident Evil Revelations, para a alegria dos fãs da série de Resident Evil, também chamada de Biohazard, como é conhecida no Japão, trata-se de um genuíno survival horror. Ao contrário do que a Capcom vinha fazendo nos últimos games da franquia, em especial os games Resident Evil 5 e o Resident Evil 6, neste o game voltou às suas origens, retornando ao modelo utilizado nos primeiros títulos da série e a tornaram tão famosa e tão admirada mundo afora. O jogo voltou a trabalhar com munição bem limitada, voltou a lidar com um ambiente de terror e que até dá alguns sustos, voltou a proporcionar uma aventura em que temos muita exploração e que conta com diversos quebra-cabeças para serem solucionados. Em termos cronológicos, a história por trás deste jogo se situaria entre os jogos Resident Evil 4 e Resident Evil 5. A mecânica utilizada pelo game, contudo, não segue uma narrativa totalmente linear. Isso porque, enquanto alguns episódios do jogo se dão diretamente relacionados aos acontecimentos mais atuais, digamos assim, sobre os quais eu vou voltar a falar mais adiante, outros estariam ligados a eventos anteriores, que servem também como forma de explicar ao jogador a sequência dos eventos e as razões pelas quais ali estamos e fazemos o que fazemos. A história em si, em poucas palavras, diz respeito a uma confusão criada entre dois órgãos de combate ao bioterrorismo, o BSAA, que seria o Bioterrorism Security Assessment Alliance, e o FBC, Comissão Federal de Bioterrorismo. O game conta que, cerca de um ano antes dos acontecimentos que se desenrolam no jogo, uma cidade flutuante chamada de Terra Gridia teria sido alvo de uma organização bioterrorista, a Veltro, a qual teria lançado um ataque contra a cidade se utilizando de seres geneticamente modificados, chamados no game de BOW, ou seja, Bioorganic Weapons, em represália ao projeto de desenvolvimento de energia solar aplicado em Terra Gridia. Embora o esforço dos agentes enviados, na época do ataque, para tentar proteger a cidade e mantê-la sob controle, Terra Gridia acaba sucumbindo e é destruída pelo ataque bioterrorista. A história que vivenciamos no game, portanto, se dá após este acontecimento, basicamente em um contexto em que os agentes da BSAA estão investigando a organização criminosa responsável pelo ataque àquela cidade. Para esta missão, foram enviados primeiro os agentes Chris Redfield e a sua parceira Jessica, os quais acabam sumindo dos radares do controle. Na sequência, então, Jill Valentine e o seu parceiro Parker são enviados para procurar Chris e Jessica em sua última localização conhecida, que no caso seria um navio cruzeiro chamado no game de Queen Zenobia, localizado em pleno mar Mediterrâneo. Precisamente nesse contexto, no primeiro episódio do game, assumimos então o controle de Jill e Parker, nós controlamos a Jill, desde o momento em que eles embarcam no navio. E é aí que o game começa. Como eu disse, nem todos os episódios são contados de forma linear, de modo que, de vez em outra, alguns episódios são utilizados para retratar acontecimentos anteriores, mas o principal do game se dá justamente a bordo desse navio. Ainda, além de controlarmos Jill, que é acompanhada por Parker, em alguns episódios assumimos também o controle de Chris, acompanhado por Jessica. Há uma espécie de revezamento entre as duplas. E conforme o game se desenvolve, as duplas se encontram e inclusive se misturam. E só para não deixar passar, além destas duas duplas, ainda, em cerca de 2 episódios, controlamos também outra dupla de agentes da BSAA, formada por Quint e Keith, que são, paralelamente, enviados para investigar uma suposta pista de pouso da organização criminosa situada em montanhas. Enfim, a história do jogo é basicamente esta, logicamente com os detalhes da trama sendo revelados aos poucos conforme o game evolui. Como eu disse, a maior parte do game se dá no navio cruzeiro, em pleno mar Mediterrâneo. O navio tem uma aparência sombria, estando completamente abandonado, pelo menos no que diz respeito a seres humanos. Este navio é enorme, com diversos andares, salas, quartos e salões, cabendo a nós, na pele dos agentes, atravessá-lo para solucionar os mistérios por trás da corporação criminosa. E, logicamente, o navio está infestado de monstros, fruto das infecções causadas pelo vírus espalhado pelos bioterroristas. Para avançar pelo navio, como era de se esperar, temos que solucionar diversos quebra-cabeças, já que vários dos cômodos de início estão trancados,
tanto com chaves quanto com outros dispositivos, os quais temos que procurar e encontrar pelo navio para ir aos poucos avançando. Tudo ao estilo de muita exploração que tínhamos nos primeiros games da saga, com muitas idas e vindas através das diferentes partes do navio. Os inimigos que encontramos ao longo do jogo, tanto no navio cruzeiro quanto nos demais episódios que se dão fora do navio, são todos organismos geneticamente modificados, resultados da contaminação do vírus T-Aedes espalhado pelos terroristas. Alguns inimigos são fruto da contaminação sofrida por humanos, no caso aqueles que eram passageiros do navio cruzeiro. Outros são resultados de contaminação sofrida por animais. A variedade de inimigos não é grande, e logicamente, alguns dos inimigos que encontramos são mais fortes e mais resistentes do que outros. Alguns atiram de longe, outros nos matam direto se nos pegarem, e por aí vai. Varia conforme cada um. Sem contar a volta dos famosos Hunters, que estão presentes em diversos momentos desse game. Uma crítica que eventualmente vale ser feita aqui, relativamente aos inimigos, é que eles são, em sua grande parte, muito similares. No navio, por exemplo, existem umas 4 ou 5 variações de monstros que facilmente correspondem a mais de 80%, talvez 90% de todos os inimigos que enfrentamos a bordo. Além disso, os inimigos parecem ser muito superficiais, pouco detalhados e trabalhados. Como também é tradicional nos games da série, no início do jogo, especial com a dupla Jill e Parker, temos apenas um revólver simples e pouquíssima munição. Conforme o game evolui, vamos encontrando novas armas, como metralhadora, escopeta, fuzil, a famosa Magnum, entre outras. Também encontramos pelos trajetos que percorremos munições extras, mas que não são muitas. Vale registrar que cada agente pode carregar simultaneamente apenas 3 armas diferentes, as quais podemos alterar quando localizamos aquelas caixas que servem como depósito que ficam armazenando as nossas armas. Outra coisa bacana é que conforme vamos avançando, encontramos itens que nos permitem melhorar as nossas armas, aumentando seus atributos. Um diferencial desse game é que todas as duplas de agentes utilizam um dispositivo chamado de Genesis, que serve como uma espécie de scanner, ou bioscanner, que acionamos com os botões superiores do controle, e que utilizamos para fazer uma leitura dos inimigos e uma varredura nas salas e corredores. É justamente destas varreduras que encontramos a maioria das munições. Além deste mecanismo, podemos caminhar em todas as direções, atirar com a arma que carregamos, atirar granadas, utilizarmos um ataque físico, recarregar as munições, pegar itens e abrir portas e armários, quando isto é possível, e utilizar as plantas para restaurar as nossas vidas. Outra coisa bacana é que podemos também nos esquivar dos inimigos, apesar de termos considerado este um movimento não muito preciso, mas enfim, está lá. Quando tomamos danos, como também é típico da série, precisamos usar ervas verdes, que são aquelas famosas plantas, para restaurarmos a nossa vida. Nossos personagens aguentam umas 3 porradas até caírem, então tem que ficar esperto para aplicar as ervas, sendo que estas, como de costume, também são bem escassas. Uma vantagem da versão do Wii U, e nós sem dúvida alguma consideramos isto uma vantagem, pois ajuda bastante, é que a todo momento a tela do gamepad mostra o mapa dos trechos em que estamos, bem como exibe todas as armas e as respectivas munições que estamos carregando em cada momento. Você não precisa, portanto, clicar com o controle para lembrar quais as armas que está carregando, tampouco para verificar quanto de munição te resta, basta olhar na tela do gamepad. Quanto aos gráficos, o game não é top. Quem já jogou, por exemplo, Resident Evil Revelations 2, certamente vai sentir a diferença, mas são suficientemente bons para proporcionar um game de terror agradável. O visual é sombrio e escuro, do jeito que um jogo de terror tem que ser. Os cenários têm um visual razoável, mas não são tantos os detalhes, e infelizmente, quase nada do que encontramos nos cômodos são interagíveis. O som ambiente é compatível com o game, temos os sons e os gemidos dos monstros e tal, que conseguem gerar uma razoável atmosfera de tensão. As legendas estão em português, mas infelizmente as vozes, embora tenham a opção de diversos idiomas, não têm a possibilidade de serem passadas para o português. Como eu já mencionei no início dessa análise, o game é repartido por episódios, que são 12 ao todo. Enquanto alguns dos episódios são fases únicas, alguns episódios têm sub-episódios. Ao final de cada um dos episódios e sub-episódios, o game nos mostra o tempo que levamos para passar em cada uma das fases, faz uma avaliação da nossa precisão e nos dá uma nota final. Outra coisa bacana é que ao iniciarmos um episódio seguinte, o game faz uma espécie de recapitulação do que aconteceu até então nos episódios anteriores. Do mesmo jeito que acontece nos seriados de televisão, em que o narrador, antes de iniciar um novo episódio, relembra os principais eventos anteriores. Também, ao longo do jogo, quando terminamos cada uma das fases, temos a opção de salvar o game, lembrando que o jogo faz checkpoints automáticos em determinados momentos. O tempo que cada uma das fases leva, em média, é bem variado.
Cabendo ressalvar que depende também o modo de dificuldade que você escolhe, se casual, normal ou infernal. Algumas fases levam literalmente menos de 5 minutos, já outras tantas se aproximam de 1 hora, chegando às vezes inclusive a superar este tempo. Mas considerando todo, o game não é grande. Para zerarmos a campanha principal do game e no modo de dificuldade normal, nós levamos 10 horas. O game não é muito difícil, ele tem uma progressão natural, que flui bem, de forma que dificilmente você vai se achar realmente trancado em algum lugar e sem saber para onde ir ou o que fazer. O site How Long to Beat estima entre 9 a 10 horas para zerar a campanha principal, sendo que este tempo aumenta bastante caso você pretenda fazer e cumprir todos os extras do jogo. Um ponto que nós não gostamos e vale ser registrado foi o fato de que, após zerarmos o game, você não consegue escolher qual o episódio que deseja rejogar, o que é lastimável, já que os últimos games da série tinham esta opção. Apesar de você poder continuar com as armas e equipamentos com que terminou o game, ao rejogá-lo, você é obrigado a iniciar desde o início. Pessoalmente, para nós, esse aspecto foi um porre, porque deixamos para capturar as imagens para este vídeo apenas depois de terminar o game, achando que depois poderíamos selecionar os melhores episódios para refazê-los. Ledo engano, tivemos que iniciar da primeira fase. Além do modo de campanha, o game apresenta mais um modo de jogo chamado de Raid Mode. Neste, utilizamos um único personagem, ou uma dupla, se no modo cooperativo, em fases de curta a média duração, cujo objetivo é ir de um lugar ao outro, de determinados estágios, derrotando trocentos inimigos pelo caminho. Existem cerca de 20 fases, que se utilizam das mesmas locações da história principal, e cujos níveis de dificuldade vão aumentando gradativamente. Em todas as fases, logicamente, há incontáveis inimigos, muito mais aliás do que a própria campanha do game. Conforme você passa das missões, você aumenta de level e vai adquirindo novas armas. É uma opção divertida e desafiadora para quem já superou a campanha principal. Quanto à recepção da crítica, nacional e internacional, desse jogo, é importante que tenhamos em mente que o jogo saiu primeiro por Nintendo 3DS. Daí porque as primeiras análises que saíram focaram na versão portátil do game, e foram de forma geral bastante boas. Entretanto, quando saíram as versões de console, as notas caíram um pouco. As notas dos principais sites, tais como a IGN e o GameSpot, variam entre 6,5 e 7,5. No site Metacritic, encontramos uma nota agregada de 80 para a versão do Nintendo Wii U, sendo que esta nota é levemente superior às avaliações dadas para as versões do Xbox 360 e do PlayStation 3. De forma geral, o game é legal e interessante, sendo que a experiência do Wii U, pelo menos na nossa opinião, pode ser considerada um pouco melhor, um pouco incrementada, melhor dizendo, em função da utilização do gamepad. O game definitivamente foi uma guinada em direção aos jogos originais da série, que eram genuínos jogos de terror, característica esta que, como sabemos, foi se perdendo nos últimos jogos da série. Ou seja, o game foi na direção correta, ainda que tenha faltado, em termos gerais, algum capricho, maior detalhamento, mais variedade, mais interatividade com os ambientes, aspectos esses que poderíamos esperar, considerando que estamos falando de uma das séries mais importantes da indústria dos videogames. Em termos de survival horror, contudo, este é sem dúvida uma opção melhor e muito mais convincente do que os anteriores Resident Evil 5 e Resident Evil 6, mas ainda bastante aquém dos primeiros jogos da série, que eram literalmente apavorantes. Por essa combinação de fatores, nós, da Twins Gamers BR, classificamos o game com nota 7. Lamentavelmente, a sequência do game, Resident Evil Revelations 2, lançada em 2015 para o PlayStation 4 e o Xbox One, não saiu para o Nintendo Wii U. A gente compreende isso considerando que o game veio turbinado e ajustado para a última geração. Ainda assim, é lamentável que o console da Nintendo tenha ficado de fora. Atualmente, no momento em que essa análise foi produzida, em janeiro de 2016, o game é encontrado em boa parte das principais lojas de eletrônicos no Brasil e com preço aceitável. De vez em quando, ainda vemos alguma loja pedindo um valor mais inflacionado, mas de forma geral, o game é facilmente encontrado com preço inferior a R$100. Nos Estados Unidos, o game novo anda custando em média $20. Enfim, pessoal, é isso aí. Se você puder, pedimos que comente o vídeo, deixe a sua opinião e se gostou, deixe um favorito e se inscreve no canal. Obrigado por assistir e pela atenção e até a próxima. Abraço, valeu, falou!